2014, um time do interior do estado de Goiás levantou a taça de campeão do Distrito Federal. Levantou a taça de campeão do Distrito Federal. O quê? Como? Não, você não ouviu errado. Devido à proximidade, alguns times de algumas cidades de Goiás e de Minas Gerais, que ficam no entorno do Distrito Federal, disputam o Campeonato Brasiliense, pois as distâncias percorridas são muito menores, o que representa menos gastos e maior probabilidade de conquistas. Lembrando que quem é do Distrito Federal não é Distrito Federalense, é brasiliense mesmo não tendo nascido em Brasília. O cara pode torcer pro Gama, no fundo ele é brasiliense. Não! Eu deixei este e outros detalhes bem explicados no vídeo que eu fiz sobre o Clube de Regatas Guará, campeão do Campeonato Candango de 96. Vou deixar o link na descrição do vídeo e o card no final. Lembrando que Candango é outra forma de chamar quem é do Distrito Federal. E esse nome se refere ao nome que era dado aos trabalhadores que vinham do norte e do nordeste do país para construir Brasília no final da década de 1950. Ei, pô, Oscar Niemeyer deve ter morrido muito puto, viu? Com aquilo que os políticos transformaram Brasília. É tipo assim, você faz um vaso para colocar flores, vem alguém e utiliza como penico. O primeiro e único time de fora do Distrito Federal a vencer o Campeonato Metropolitano de Brasília foi o Lusiânia, que 2 anos mais tarde, em 2016, conquistaria o bicampeonato. E se você quiser conhecer todos os detalhes desse primeiro título do time do Lusiânia, é importante que você deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 8 pessoas, porque Lusiânia tem 8 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Este vídeo foi um pedido do inscrito Emerson Nunes, de Lusiânia, Goiás, torcedor fanático do Lusiânia e nas horas vagas do Botafogo. Mais ou menos. Faça como Emerson, se inscreva no canal e sugira uma edição, que na medida do possível a gente faz. A apenas 58 km da capital federal Brasília e a 196 km da capital do estado de Goiás, Goiânia, está localizado o município de Lusiânia, fundado em 13 de dezembro de 1746, tendo como vizinhas as cidades de Alexânia, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Cidade Ocidental, Orizona, Cristalina e Silvânia, e que é o 6º município mais populoso do estado. Chegando lá, você pode conhecer a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída no século XVIII, a Praça das Três Bicas, o Centro de Cultura e Convenções e o Parque Ecológico da cidade. Foi nessa cidade do interior de Goiás que foi fundada no dia 13 de dezembro de 1926 a Associação Atlética Lusiânia, clube que tem como mascote uma igreja, e que começou a disputar as competições do Distrito Federal em 1963, chegando a ser vice-campeão já no ano seguinte. No início dos anos 1990, o Lusiânia voltou a disputar o Campeonato Goiano, mas, depois de uma série de insucessos, em 1996, o clube voltou ao futebol brasiliense, permanecendo até hoje. O Lusiânia de 2014 era treinado pelo técnico Ricardo Antônio, ex-treinador do Caldas Novas de Goiás, e que atualmente é treinador do Brasília, e possui atletas como o goleiro Edmar Sucuri, vindo do Atlético Goianiense, e que atualmente está no Asa de Arapiraca, Alagoas. Os laterais Thompson, vindo do Santa Maria do Distrito Federal, e que até ano passado ainda estava no Lusiânia, e Rafinha, vindo do Capital do Distrito Federal, e que teve como último clube o Royal de Lusiânia. Os zagueiros Peri, vindo do Caldas Novas de Goiás, e que até o ano passado ainda estava no Lusiânia, e Carlão, vindo do Caldas Novas de Goiás, e que encerrou em 2019 no Barretos de São Paulo. Os meias Lucas Garcia, vindo do Botafogo de Salvador, e que encerrou em 2020 no Capital do Distrito Federal. Pichote, vindo do Botafogo de Salvador, e que encerrou em 2017 no CAP Uberlândia de Minas Gerais. David, vindo do Santa Maria do Distrito Federal, e que encerrou em 2019 no próprio Lusiânia. E Rodriguinho, vindo do Rio Branco do Acre, e que encerrou em 2017 no Samambaia do Distrito Federal. E os atacantes Chefe, vindo do Trindade de Goiás, e que encerrou em 2016 no Dom Pedro, do Distrito Federal. E Max Pardalzinho, vindo do Boa Vista de Saquarema, Rio de Janeiro, e que encerrou em 2020 no Sergipe. O Campeonato Brasiliense 2014 foi disputado por 12 times,
Na primeira fase, sistema todos contra todos, sendo que os 8 melhores garantiriam vaga para as quartas de finais, e os 2 piores seriam rebaixados para a segunda divisão estadual. Se bem que o Distrito Federal não é um estado, mas você entendeu. A estreia foi fora de casa, na região administrativa do Gama, no estádio Bezerrão diante do Gama, no dia 19 de janeiro, e mesmo na condição de visitante, o Lusiânia venceu o Gama pelo placar de 1-0. Gol do atacante-chefe aos 31 minutos do primeiro tempo. Em seguida, jogo no dia 26, na região administrativa de Ceilândia, no estádio Abadião, diante do Ceilandense. E mesmo fora de casa, o Lusiânia venceu o Ceilandense pelo placar de 2-1. Gols de Railan aos 7 minutos da etapa final a favor do Ceilandense, enquanto que a favor do Lusiânia houve 2 gols de Rodriguinho, um aos 20 do primeiro tempo e o outro aos 28 da etapa final. Pela terceira rodada, jogo no dia 2 de fevereiro, em casa, no estádio Serra do Lago, na cidade de Lusiânia, diante do Capital, time da região administrativa de Paranoá e que tem este nome em homenagem à banda de rock Capital Inicial. E o Lusiânia venceu o Capital pelo placar de 1-0, gol anotado pelo jogador Aldo, vindo do Caldas Nova de Goiás e que atualmente joga no Brasiliense, aos 42 minutos do segundo tempo. Na sequência, jogo no dia 9, fora de casa, no estádio Bezerrão, na região administrativa do Gama, diante do Legião, time da Asa Norte do Plano Piloto de Brasília e que tem este nome em homenagem à banda de rock Legião Urbana. E mesmo na condição de visitante, o Lusiânia venceu o Legião pelo placar de 2-0. Gols de Max Pardalzinho aos 9 e um gol contra do jogador do Legião, Malaquias, aos 37, ambos na etapa final. Em seguida, jogo no dia 12, em casa, no estádio Serra do Lago, em Lusiânia, diante do Unai, time da cidade de Unai, em Minas Gerais. Um time de Goiás jogando contra um time mineiro pelo campeonato do Distrito Federal. E o Lusiânia venceu o Unai pelo placar de 2-1. Gols de Chefe aos 17 do primeiro tempo e Rodriguinho aos 20 do segundo, a favor do Lusiânia, enquanto que o gol do Unai foi marcado por Marquinhos aos 13 minutos da etapa inicial. Pela sexta rodada, jogo no dia 15, fora de casa, no estádio Joaquim Roriz, na região administrativa de Samambaia, diante do Santa Maria, time da região administrativa de Santa Maria, e o placar final foi de empate em 0-0. Na sequência, jogo no dia 22, em casa, no estádio Serra do Lago, em Lusiânia, diante do Ceilândia, time da região administrativa de Ceilândia, e o Ceilândia venceu o Lusiânia pelo placar de 1-0, gol de Gilson aos 2 minutos do segundo tempo. Em seguida, jogo no dia 1º de março, em casa, no estádio Serra do Lago, em Lusiânia, diante do Sobradinho, time da região administrativa de Sobradinho, e o Lusiânia venceu pelo placar de 2-1. Gols de Rodriguinho aos 34 e Carlão aos 46, ambos no primeiro tempo, a favor do Lusiânia, enquanto que a favor do Sobradinho marcou o Cabrini aos 4 minutos, ainda da etapa inicial. Pela nona rodada, jogo no dia 14, no estádio Boca do Jacaré, na região administrativa de Taguatinga, diante do Brasiliense. E o Brasiliense venceu o Lusiânia pelo placar de 1-0, gol de Luiz Carlos aos 14 minutos do segundo tempo. Na sequência, jogo no dia 17, no estádio da Boca do Jacaré, na região administrativa de Taguatinga, diante do Brasília, e o placar final foi de empate em 0-0. Pela última rodada, no dia 20 de março, o Lusiânia jogou em casa no estádio Serra do Lago, diante do Formosa, time da cidade de Formosa, em Goiás. Duelo de times goianos pelo campeonato de Brasília. Tudo normal. E o Lusiânia venceu por 1-0, gol de Lúcio Bala, vindo do Tocantins de Palmas e que encerrou em 2015 no Gurupi de Tocantins, aos 23 minutos da etapa final. Estavam classificadas as quartas de finais, o Lusiânia primeiro com 23 pontos, o Brasiliense segundo com 23, o Brasília terceiro com 20, o Sobradinho quarto com 19, o Gama quinto com 15, o Ceilândia sexto com 15, o Unai sétimo com 14 e o Santa Maria oitavo com 14. Ficaram de fora o Formosa nono com 13 e o Ceilandense décimo com 11. Foram rebaixados para a segunda divisão o Capital, 11º com 8, e o Legião, 12º com apenas 7 pontos. Capital e Legião foram fazer o clássico do rock na segunda divisão. Nas quartas e finais, o Lusiânia teria pela frente o Santa Maria, e o primeiro jogo ocorreu no dia 26 de março, no estádio Bezerrão, na região administrativa do Gama, e mesmo na condição de visitante, o Lusiânia goleou o Santa Maria por 3-0. Gols de Rodriguinho aos 23 do primeiro tempo, Aldo aos 34 também no primeiro tempo e um gol contra do jogador Gaúcho do Santa Maria aos 42 minutos da etapa final. A volta ocorreu no dia 29 no estádio Serra do Lago em Lusiânia e Lusiânia e Santa Maria ficaram empatados em 0-0.
resultado que colocou o Lusiânia nas semifinais. Nos outros jogos, o Sobradinho eliminou o Gama, com uma derrota por 2-1 no Gama e uma vitória por 2-0 em Sobradinho. O Brasiliense eliminou o Unai com 2 empates, 1-1 em Paracatu, Minas Gerais, e 0-0 em Taguatinga. E o Brasília eliminou o Ceilândia com 2 vitórias, 2-1 em Ceilândia e 1-0 em Taguatinga. O adversário do Lusiânia nas semifinais seria o Sobradinho, e o duelo de ida ocorreu no dia 26 de abril no estádio Agostinho Lima, na região administrativa de Sobradinho, e as duas equipes não saíram do 0-0. A volta ocorreu no dia 30 no estádio da Serra do Lago, em Lusiânia, e as duas equipes ficaram empatadas em 1-1. Gols de Chefe aos 34 do primeiro tempo, a favor do Lusiânia, e um gol contra do jogador Carlão, do Lusiânia, a favor do Sobradinho, aos 46 minutos do segundo tempo, resultado que colocou o Lusiânia nas finais devido à melhor campanha. Na outra semifinal, o Brasília eliminou o Brasiliense com uma vitória por 1-0 e o empate em 2-2, ambas as partidas tendo sido jogadas em Taguatinga. O primeiro jogo das finais ocorreu no dia 10 de maio no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o Lusiânia conseguiu uma brilhante vitória por 3-2. Gols de Alequito aos 10 do primeiro tempo e André Nunes aos 49 do segundo a favor do Brasília, enquanto que a favor do Lusiânia marcaram Chefe aos 7, Max Pardalzinho aos 22 e Rodriguinho aos 32, todos na etapa inicial de partida. A volta aconteceu também no estádio Mané Garrincha, no dia 18 de maio de 2014, e o Lusiânia, que tinha feito melhor campanha que o adversário, poderia até perder por um gol para ficar com a taça. Jogando com o regulamento embaixo do braço, o Lusiânia perdeu para o Brasília por 1-0, gol do atacante Igor aos 42 minutos do segundo tempo. Porém, ainda assim, conquistou o título do Campeonato Candango de Futebol em 2014. O Lusiânia foi campeão brasiliense em 2014 com Edmar Sucuri no gol, Thompson, Carlão, Peri e Rafinha na defesa, Lucas, Pichote, David e Rodriguinho no meio campo, Chefe e Max Pardalzinho no ataque. E se esse vídeo chegar a 1000 visualizações, eu faço a parte 2, contando como foi o bicampeonato do Lusiânia conquistado em 2016. E se você chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo do botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!